invista em você, em primeiro lugar, para ser um profissional, uma pessoa melhor e feliz, né, com o que você faz. E com muito respeito com as pessoas, que aí acho que as coisas vêm também, né, vão acontecendo. Mas o principal é que é possível, né, independentemente de onde você venha, é possível construir, né, uma carreira, uma história. Olá, estamos aqui novamente com o podcast com uma outra convidada mais que especial que aceitou o nosso convite, Fabiana Vieira. Fabiana, eu acho que já tem o quê, Fabiana? Eu te conheço antes da roupa, né? Tem o quê? Uns 15, 20 anos que eu te conheço, né? Por aí. Gente, a gente não fica falando da idade, não tem nada, né? Não fica falando muito isso não, que o pessoal vai fazendo as contas daqui a pouco. Mas isso também diz um pouco sobre as relações, né? Mesmo estando longe, quando a gente chama, você vê, Fabiana, vem participar do nosso podcast. Ela logo falou, vamos marcar o dia, a hora que eu me organizo pra ir. E olha que é uma mulher extremamente ocupada, com a agenda lotada, né, Fabiana? Então, a gente ficou lisonjeadas. Obrigada, meninas, muito obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui com vocês. E aí, ó, pra começar, quem é Fabiana, mas Fabi pra gente. Na fila do pão. Isso aí, vamos lá. Bom, então, como a Jéssica falou, né, sou Fabiana Vieira. Eu sou uma pessoa extremamente simples, vocês me conhecem, estão aí comigo há muito tempo, muito família, né? Então, assim, os meus valores são Deus em primeiro lugar, né? Eu sou muito grata a Deus aí pela vida e pela minha trajetória. Muito grata à minha família, amo minha mãe, sou filha da dona Sirlene, tia de plantão, né? De quantos? Quem me conhece aí, 6. 6? Quem me conhece sabe que o meu Instagram é cheio de crianças, que eu sou tia de plantão, amo estudar, amo trabalhar, gosto muito do que eu faço, né? E principalmente adoro esses momentos assim, né? De estar com gente que eu admiro, gente que eu gosto muito de compartilhar, por isso que eu tô sempre aqui com vocês. Que bom. Fabi, você, desse que eu brinquei já, que tem quase 2 décadas que eu já conheço, Fabiana seguiu uma trilha, né, uma carreira profissional de só crescimento, hoje como diretora, né, de estratégia do Grupo Coutinho. Conta um pouco da sua trilha, assim, da sua experiência profissional, que desafios você precisou encarar para chegar até onde você chegou. Legal. Bom, então assim, a minha história, né, Kátia, eu sou uma pessoa de família muito simples, né, então cresci na periferia, então sempre tive muita dificuldade, como deve ser a história de muitas pessoas, né, então... mas sempre com muita vontade, né? Principalmente de quebrar alguns ciclos, né? Eu sou de uma família que não estudou muito, né? Meus pais, muito esforçados, trabalharam bastante, mas não conseguiram concluir os estudos. Alguns dos meus irmãos também não. E eu sempre tive muito esse desejo, assim, de estudar, de me formar. Não consegui me formar logo que eu saí do ensino médio, então eu tive que primeiro ir para o mercado de trabalho, batalhar para conseguir chegar a esse sonho, né, da formação. E no meio disso foi quando eu conheci a empresa que eu ainda trabalho, né? Eu falo que eu sou um caso à parte. Hoje em dia as pessoas não fazem longas carreiras numa única empresa. E que pena, né? Porque às vezes não vão ter histórias tão bacanas. Não é muito comum, mas eu tô numa empresa que tem muitos jovens, né? Então eu já aprendi que não tem receita de bolo, né? Então eu aprendi a admirar carreiras de pessoas que passam por várias empresas, mas também admiro a carreira de pessoas que passam por poucas empresas, que é o meu caso. Então conheci, né, a empresa que eu trabalho hoje, já há alguns anos, que foi a porta de entrada, né? É um supermercado, então tem essa característica, né, de primeiro emprego, de receber jovens que nunca tiveram uma oportunidade, e foi assim para mim. Então eu comecei a minha carreira nessa empresa como operadora de caixa, comecei o meu trabalho, aprendi demais, né, que eu era de uma família muito simples, não conhecia nada do mundo direito. Então comecei a minha carreira nessa empresa muito esforçada, né, e tudo, e é uma empresa que quando eu entrei ainda era uma pequena empresa, tinha 5 lojas apenas, né? Mas sempre foi uma família, né? A família que é da empresa sempre foi uma família que deu muitas oportunidades. E aí eu comecei a ter as minhas oportunidades.
Com 20 anos de idade, eu já era líder, né, de frente de caixa. Então, assim, já tinha uma equipe de quase 40 pessoas, né? Nossa, Então, aos muito 20 anos, cedo, uma menina. muito cedo, né? E isso requereu de mim, logo cedo, buscar autoconhecimento, né? E buscar transformar o meu perfil. Porque eu fui buscar essas oportunidades tendo no meu perfil o que era muito positivo, né? Que era a determinação, a garra, né? Sempre fui muito batalhadora. Mas, por outro lado, pessoas que têm esse perfil também precisam lapidar algumas E competências, né? dificilmente tem paciência para quem é o contrário, né? Exatamente. E aí começou essa jornada de autoconhecimento, né? De buscar realmente lapidar o meu perfil. Acho que gosto muito da frase do Cortella de que a gente nunca tá pronto, né? Mas com certeza me orgulho muito mais da pessoa que eu sou hoje do que da pessoa do início, né? Porque realmente aprendi bastante a lidar com as pessoas, né? A fazer gestão, a ter carinho, a ter respeito com as pessoas. Então, muito jovem, líder, né? Então, assim, realmente foi um grande aprendizado para mim, né? E foi muito importante para minha carreira, porque a partir daí eu senti o gostinho, né? Do crescimento, da busca, né? E aí, Reconhecimento. do né? reconhecimento. Você e continuei essa entrou busca. como operadora de caixa, aí você vira líder de operadora de caixa, aí depois você vai para outras áreas até chegar na diretoria. Isso. Então, eu rodei algumas lojas como encarregada de frente de loja. E aí, buscando outras oportunidades. Então, internamente, como é uma empresa que dá muitas oportunidades, né? A gente já tinha central administrativa nessa época, eu tô falando agora aí de 2004, mais ou menos. Já tínhamos a central administrativa estruturada e a empresa estava buscando profissionais para a área de recrutamento e seleção, para montar mesmo a área, organizar. E a empresa entendeu que seria interessante dentro da área ter gente de loja. Que conhecesse a realidade dos cargos, né? E aí, eu fui indicada para participar desse processo por um diretor que conhecia o meu trabalho em loja, né? Um diretor, uma pessoa querida, um amigo querido, trabalha comigo até hoje, que é o Eliomar. Eu sou apaixonada pelo Eliomar. Você conhece o Eliomar? Né? Então, o Eliomar me indicou para essa vaga porque ele conhecia o meu perfil, a gente tinha tido outras experiências em loja, nas quais ele conseguiu verificar o meu comprometimento, o quanto que eu gostava da empresa, a minha honestidade, essas coisas sempre foram muito importantes para ele. Então, ele me indicou para esse processo, eu participei, passei, e aí eu fui trabalhar na área de recursos humanos com recrutamento e seleção. Então, peguei ali aquele comecinho mesmo. Foi para DP também já, não Depois. Então, fiquei ali em recrutamento e seleção um tempo, mas eu tinha muita vontade de trabalhar no DP, né? Eu tenho um perfil, assim, mais objetivo, mais pragmático, então o DP era aonde eu queria ir, né? E aí eu consegui também, na época, galgar uma função DP, trabalhei primeiro com benefícios, e aí eu passei por uma experiência, assim, que foi muito interessante na minha vida, porque quando eu estava no recrutamento e seleção, eu sempre disse pra minha gerente que eu quero trabalhar no DP, quando tiver oportunidade deixei pro DP, né? Ficava ali no pé dela. Sua gerente era a Rita. A Rita. Então eu ficava no pé de Rita. Beijo pra Rita também. Vou mandar muitos beijos aqui hoje. Tem muita gente linda, né, na história. E eu falava, Rita, deixa eu trabalhar no DP, deixa eu trabalhar no DP. E aí, na época, a Rita teve um problema no DP, porque uns 2 ou 3 profissionais saíram da empresa, assim, ao mesmo tempo. E ela ficou, assim, com a folha desguarnecida, né? E aí ela me chamou e falou, você quer trabalhar no DP, né? Então, agora chegou sua sorte. Chegou seu dia. Ou seja, o convite bucha, né? Rita. Gente, olha só. Cavalo selado não passa toda hora. E sorte o cavalo passando e você pronto para pular nele. Pronto, ligado e atento, né? E destemida do desafio. Com certeza. Não, e o desafio foi muito grande, porque ela me chamou e falou, Fabiana, você quer trabalhar no DP, né? Chegou sua hora, você vai ser coordenadora do DP. Uau! Sem nunca ter feito DP na vida. Ela falou assim, eu vou botar esse processo desse DP em ordem e eu vou te ensinar. E a Rita era assim, né? Ela pegou, desmontou a sala dela, montou dentro da sala do DP e ficou comigo ali, me treinou. E foi um momento também, assim, que eu Você pegou eu como se fosse a sua oportunidade de novo, comia, né? bebia, dormia,
com legislação trabalhista, com processo de DP, né? Você eu vou fazer uns comentários, tá? Fica à vontade. Na mesma empresa, você vem crescendo, mas a cada desafio você assume como se fosse o seu primeiro emprego, é sua única oportunidade. Exatamente. Inclusive, às vezes, Kátia, as pessoas me fazem essa pergunta, né? Porque as pessoas acham interessante, né? Já que as pessoas têm hoje essa prática de mudar de emprego com mais frequência. Fabiana, como assim? Como é que você conseguiu ficar, né, tantos anos na mesma empresa? E essa é a minha resposta, né? Porque a impressão que eu tenho é que eu não tô na mesma empresa, né? Porque foram desafios diferentes, cargos diferentes, pessoas diferentes. Você E a Fabiana buscou, também, né? Que eu fui buscando, né? Foram Então, construindo Fabianas diferentes. exatamente. Então, não é bem assim na mesma empresa, né? Não, eu tô fazendo a provocação porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas é muito fácil para ela, que já tava ali. Ou que... Não é fácil, não. Isso é fruto de estar atento, de se disponibilizar, de se preparar o tempo todo e de quando vem a oportunidade, mesmo que você não tá 100% pronta, você pega. E se faz bons e se combinados, faz acontecer, tá ótimo. se combina. Então, assim, eu acho que é legal trazer essa atenção, porque, de forma geral, independente de quem é muito jovem, de quem já está mais tempo, você já se perguntou, a oportunidade não chega para mim, por quê? Ninguém me dá, ninguém olha para mim, ou eu não estou ocupando o meu lugar? Porque eu gosto muito dessa frase, o lugar a gente ocupa. Sim. Com certeza. Então, e eu tinha tido muitas experiências com a Rita, né? Então, por exemplo, a Rita, ela tinha vontade, né, de melhorar os processos e eu estava sempre nesse processo com ela. Ainda no recrutamento e seleção, a gente criou o processo de automatização, de quadro de lotação, de algumas coisas que não existiam. Eu estava sempre participando desses projetos. Então, ela conhecia bem esse perfil também de olhar para a melhoria, né? De novas ideias, enfim. E ela me deu essa oportunidade. Então, assim, num período muito curto, eu tive que aprender muitas coisas, tanto da parte teórica, legislação trabalhista, dos processos, quanto também de montar uma equipe. Que a gente tinha perdido 2 ou 3 pessoas, então a gente teve que montar ali uma equipe, né? Então foi assim um desafio muito legal para mim. Aprendi demais nesse período de DP. E nesse momento que eu recebi essa oportunidade de ir para o DP, foi o momento em que eu consegui também abrir a porta que era meu grande sonho, que era de fazer a faculdade, né? Então eu comecei a estudar. Então, assim, era muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa nova e eu fui administrando ali. Não dava tempo nem para pensar em problema, né? Não Foca na cabeça pra solução. Não dava, né? Exatamente. Então, assim, foi um período muito, muito importante para mim. Mas depois de algum tempo eu consegui colocar, né, as coisas em ordem, e aí já estava mais em velocidade de cruzeiro ali, o DP, e aí começaram a aparecer outras oportunidades. A gente tinha um PPR na empresa, então eu assumi essa frente PPR também para melhorar e automatizar. E a gente também estava começando um processo de revisão estratégica nessa época. Eu não era ainda gerente para participar, mas eu entrei no processo como uma auxiliar administrativa ali do processo da estratégia. Foi na época do Emílio. Foi na época que o Emílio estava na empresa. Professor. Beijo pro Emílio. Gente, não, e é isso que eu ia falar. Como que na jornada você teve oportunidades e tinha pessoas que também trilharam o caminho e foram abrindo algumas portas, né? Vendo o talento, o quanto que o líder também faz diferença. Nessa hora né? eu penso assim, e Deus sempre foi muito, Deus é muito bom. Deus é bom demais. É bom demais de trazendo, de botando as mãos, as pessoas na hora certa. Eu conheci essas pessoas, tá? Emílio, por ser só cliente, indo lá vender, negociar, na época que eu trabalhava na Sênior. Você teve contato com ele, Como eu aprendi com ele, com o Eliomar. O Eliomar, no grupo que eu tinha, acho que a relação de ser um segmento de varejo, né, que a negociação são sempre apertadas, mas muito respeitosas. Sim. Então isso o Eliomar e o... eu aprendi muito com isso. Assim, eu falo que a empresa ela tem a cara das pessoas que trabalham nela, né, gente? Então, assim, começando pelo nosso presidente, né, que é o Luiz, que é uma pessoa extremamente humilde, respeitosa, né? Inclusive, um dos nossos valores na empresa hoje é a humildade e respeito, muito dele, né? E ele é a nossa referência nisso, né? Então, se você tem hoje um líder que eventualmente começa a querer sair desse padrão, a gente ouve isso das pessoas, mas nem o seu Luiz faz isso, nem o seu Luiz fala assim, né? Como é que essa pessoa pode, né? Então a pessoa acaba sendo expelida da cultura em função de estar muito distante do que é a cara do próprio Luiz. E o Fábio e o Fabrício, que são os filhos que estão no negócio, têm o mesmo perfil, né? De muita humildade, muito respeito. Eles estão ali no meio do pessoal. O Luiz visita muita loja, conversa com todo mundo. Legal. Então é muito essa característica, né, que a empresa tem. Então, voltando lá, né, nesse momento aí de aprendizado, então, faculdade, então, o Emílio me levou ali para participar desse processo da revisão estratégica, né, então, foi o meu primeiro contato
com alguma coisa fora do meu mundo ali de loja e RH, DP. Né? Então, comecei a participar daquilo e tudo mais. Tive também uma outra passagem pelo recrutamento e seleção agora como coordenadora. Então, foi caminhando nesse sentido. Acabei passando por várias áreas ali do RH. Mas aí veio, então, a minha outra grande oportunidade, né? Que foi a saída da Rita da empresa, por decisão dela, né? Também uma saída muito tranquila, muito respeitosa. E eu recebi essa oportunidade para assumir o RH ali da empresa como gerente de recursos humanos, né? E aí foi um outro grande desafio para mim, com certeza. Imagina, porque nessa época, a empresa já estava de que tamanho? Então, nessa época, acho que a empresa já tinha mais de 20 lojas, né? Eu não lembro exatamente o número, mas já tinha mais de 20 lojas. E já tinha um corpo estratégico maior e etc e tal. E já passava dos 3 mil colaboradores, né? Sim. E assim, foi um grande desafio por diversos motivos, né? Porque a vida, né? Vocês que passaram também por diversos cargos, hoje são empreendedoras, mas passaram por diversos cargos aí, vocês sabem que quando você assume um cargo de gerência, sua vida muda muito. Né? Muito. Em função aí da responsabilidade, da quantidade de pessoas, né, que dependem do seu trabalho, da visibilidade que todas as suas atitudes têm, né? O tanto de gente que está ali olhando para você e você precisa estar pronto para inspirar essas pessoas. Então, assim, a minha vida mudou bastante nessa virada para gerência. E foi um momento também onde eu tive que adquirir algumas outras habilidades, porque aí você também já vai para um nível mais estratégico, né? Na época a gente tinha ali cerca de 22 pessoas no corpo estratégico da empresa e nós éramos 2 mulheres, né? Então você imagina uma sala de reunião, as discussões de estratégia, enfim. E por mais humano que seja, são homens que têm um ritmo, né? Um perfil, e o varejo já imprime, né? Um ritmo. Exatamente, né? Então, assim, eu tive que começar a aprender algumas outras coisas muito importantes. Dentre elas, dar uma suavizada no perfil, né? Ser um pouco mais política, né, um pouco mais suave, essas coisas eu tive que começar a ir aprender. Então foi um momento realmente muito importante de virada para mim. E que te preparou para a diretoria, né? Que me preparou para a diretoria onde eu tô hoje, né? Então assim, foi um momento que eu realmente entendi o significado da palavra sabedoria. Que legal. Hoje o grupo está com qual tamanho Você está hoje diretora de uma empresa, para quem está assistindo, de que tamanho? Então, hoje nós temos 43 lojas, mais central administrativa, centro de distribuição e alguns outros negócios, né, do grupo. Somos aí 6.200 colaboradores já, né? Então é um grupo grande. É o que eu falei, tem a cara do Luiz, né? O Luiz, ele pensa em melhoria, em crescimento o tempo todo, então a empresa está sempre crescendo, né? Que bom. Ou seja, né, de operadora de caixa a diretora de estratégica de uma empresa. E isso é para todo mundo? Não. Mas é para quem quer e corre atrás. Porque eu acho que até o universo conspira a favor quando você emana o que você quer e se prepara para isso, né? Sim, porque eu acho que nada não caiu no colo. Não. Você deve ter tido lutas, né? Não, com certeza. Com certeza. Com certeza não cai no colo. De atitude, de autoestudo o tempo todo. Com certeza. Qual foi quando você olha para sua trajetória, você fala assim, cara, o meu maior desafio foi qual? Jaciara, sem medo de errar, o meu maior desafio fui eu. Adoro! Isso que é uma maturidade. Isso que é autoconhecimento. Meu maior problema sou eu, meu maior desafio fui eu. O maior desafio fui eu, assim, porque, como eu falei, ao mesmo tempo que eu tinha determinação, muita força de vontade, né, era muito aguerrida para buscar os meus objetivos, para estudar, né? Você imagina a quantidade de tempo que eu tive que investir na minha vida profissional, em detrimento até de algumas outras coisas, para conseguir chegar onde eu queria, porque eu tinha ali um débito, socialmente falando, né? Comecei a faculdade mais tarde, então assim, eu tive que correr para conseguir chegar no nível que a empresa merecia, né? Então tinha esse lado positivo do perfil, mas tinha um outro lado do perfil que era um pouco mais difícil, porque ao mesmo tempo que você é muito determinada, então tinha algumas coisas no meu perfil, como ter muita certeza das coisas, né? Eu era muito certa de tudo que eu desejava e acreditava, né? Pra mim, pra empresa, pra área, enfim.
dentre algumas outras coisas. Então, dentro de uma organização, com tanto de pares que eu tinha, né, 22 pares, fora os gerentes das lojas, enfim, requer de você muito mais flexibilidade do que eu tinha, né, muito mais polidez do que eu tinha. Muito mais dúvida do que certeza. Muito mais dúvidas do que certezas, né, muito mais escuta, né, porque também quando você é muito determinada e muito aguerrida... A mente tá aqui já respondendo as coisas. Exatamente, entendeu? Então, assim, nessa minha trajetória, eu acredito que o grande desafio que eu tive foi entender esses gaps, essas questões e buscar trabalhar isso de alguma forma para poder equacionar essas questões, né, e colocar no nível, algumas no nível aceitável, algumas muito mais desenvolvidas. Acho que esse foi o meu grande desafio. Porque, assim, buscar conhecimento nunca foi uma dificuldade para mim, né? Graças a Deus, né? Deus me deu uma mente que tem bom aprendizado. Então, buscar conhecimento, então a leitura, os estudos, isso tudo foi acontecendo de forma muito natural. E a empresa também estava cercada, né, de muito conhecimento, né? A gente teve uma parceria longa com a Fundação Dom Cabral, que foi muito rica para mim, algumas outras consultorias pelas quais eu passei. Então, assim, essa busca do conhecimento, os recursos, eles estavam ali disponíveis. Acho que o grande desafio mesmo foi conseguir ajustar mesmo o perfil para conseguir continuar desenvolvendo e crescendo profissionalmente, né? Acho que esse foi o desafio. A Fabiana de hoje, quando olha para trás, tem além de muitos motivos para se orgulhar, mas qual é aquele orgulho que você fala assim, cara, eu me orgulho de ter, de quê? De muitas coisas que eu sei que você, pela sua história, já consegui elencar um monte, mas qual é aquela coisa que você olha para trás e fala assim, eu me orgulho pra caramba disso? Então, assim, eu tenho algumas alegrias, quando eu olho para trás, eu tenho algumas alegrias, né? Eu vou até citar mais de uma dentro do que você falou. Assim, profissionalmente falando, eu tenho uma alegria muito grande do legado que eu consegui deixar na organização pela qual eu tô passando, né? Então, assim, não tenha dúvida de que a cultura, né, a forma como as coisas acontecem na empresa que eu trabalho hoje tem um pouquinho de mim, da minha cara, né? Eu lembro que recentemente o Fabrício, que é o nosso vice-presidente, né, que é filho do Luiz, ele deu uma entrevista, participou de um podcast, né, e aí no meio do podcast ele fez uma citação sobre isso, né, ele citou o meu nome, citou o legado que eu deixei para ele. Então, assim, como vice-presidente na linha de pessoas. Então, isso é uma alegria que eu tenho, assim, de olhar para trás na minha trajetória e entender que não foi só o meu crescimento pessoal e profissional, mas que eu tô deixando uma marca positiva na empresa que eu trabalho, né? Isso é uma alegria que eu tenho. E a outra alegria que eu posso citar, assim, que eu me orgulho muito, é dessa transformação pela qual eu passei, porque ela foi muito positiva para mim, profissionalmente, e para mim como pessoa também, né? Então, quando você se desenvolve como ser humano, né, você tem relações melhores. Então, a minha relação familiar, a minha relação com as pessoas que me cercam, isso tudo é muito mais suave, muito mais gostoso hoje do que já foi no passado. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita gratidão. A gente tem os desafios, né? Quando a gente tem muito amor e prazer no que a gente faz no trabalho, a gente se dedica, né? Então, assim, a dedicação traz resultados. Sim. E a Fabiana tem saudade de outra Fabiana? Não. Não. Eu confesso que eu sou bem feliz com a pessoa que eu me tornei agora, assim, né? E eu acho que não dá pra ser diferente, né? Porque... Você plantou, né? Plantei, isso. Né? Mas eu olho pra Fabiana lá de trás com muito carinho também, porque né? Ela é quem você se tornou hoje, né? Porque, assim, é o repertório que ela tinha. Sim. Né? Então, eu consigo ser quem eu sou hoje devido às experiências que eu tive, os aprendizados que eu adquiri, né? E isso me ajuda muito com as pessoas com as quais eu trabalho, né? Então, assim, eu trabalho numa organização que tem muita gente. E muita gente diferente, né? Muita gente diferente, né? Então, assim, quando você tem dentro de uma organização uma pessoa que é mais estável, uma pessoa que é mais tranquila, essa pessoa vai levando a vida com um pouco mais de tranquilidade. Mas quando você tem uma pessoa que é mais espoleta, uma pessoa que é mais determinada, mais teimosa, às vezes as pessoas costumam ter um pouco mais de dificuldade com esses perfis. E no meu caso é exatamente o contrário.
Porque quando eu olho para alguns perfis, eu me identifico muito com essas pessoas. Então, é como se eu pudesse ver quem elas podem ser lá no futuro, quando eu olho para a trajetória que eu fiz, né? Então, assim, eu consigo contribuir com as pessoas nesse sentido, né? De dizer para elas que eu me vejo nelas, né? E que elas podem fazer um caminho de melhoria em alguns pontos e ser excelentes profissionais no futuro, né? Você sabe que você comentou, né, da sua origem, que você veio da periferia e tudo mais, de uma família que teve pouco acesso a estudo. É muito legal que um dia desse eu estava ouvindo. Eu acho que você falou a mesma coisa que eu falei. Que a Verônica do yoga. Exatamente. Às vezes, se uma pessoa daquele meio. Mas talvez você vai falar muito mais bonito que você é psicóloga. Se uma pessoa daquele meio muda o status quo dela, ela vira exemplo para outros, né? Então, assim, possivelmente de onde você veio, na própria família, né? O quanto que a sua história. Mostra que é possível, né? E inspira, né? A tia aí de um monte de sobrinho, né? E eu ia pegar o gancho porque ela trouxe um dado no dia do podcast dela de que às vezes demora muitas gerações para você conseguir mudar uma realidade de uma família. Sim. E essa era a minha pergunta para você. O quanto que a história que você construiu na sua vida profissional, além do impacto da relação que foi o que você trouxe, que outras coisas você vê reverberando na vida da sua família, na sua vida. Legal. Então, assim, na família, primeiro que aonde eu consigo, com o que eu consegui construir, eu já consigo contribuir muito, por exemplo, a vida da minha mãe, que é algo que eu sempre quis muito, então isso me deixa muito feliz. Mas eu tenho um bom exemplo para passar, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, já tinha se passado aí alguns anos da minha formação no ensino médio. E eu tinha um irmão mais novo que tinha seguido o mesmo caminho dos demais, tinha parado de estudar antes da conclusão do ensino médio. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, essa convivência com ele já voltou a estudar, entrou, fez faculdade, se formou e hoje está bem colocado, bem trabalhando. Não desmerecendo o trabalho dos outros, imagina, são maravilhosos e tem a sua profissão. Eu tenho um irmão que, apesar de não ter estudado muito, é um empreendedor, está indo bem com o negócio dele, tenho muito orgulho deles. O outro também tem um trabalho super digno, mas eu fico feliz de ter podido contribuir com o meu exemplo para esse irmão que acabou, né, tendo essa iniciativa de voltar e de buscar também esse crescimento e esse aprendizado, né? E no dia a dia, na própria empresa, né? Na própria empresa, porque assim, as pessoas dentro da empresa, você tem assim, sei lá, os 70%, 80% do quadro que está dentro das lojas, né? E essas pessoas estão convivendo e olhando para alguém que veio de lá e que conseguiu construir alguma coisa. E eu acho também que uma das coisas que deve agregar muito para a sua posição de hoje foi você ter feito todo esse caminho. Porque é muito fácil, às vezes, você sentar numa cadeira de executivo e não ter vivido experiência nenhuma. E ser um bom executivo, mas não conseguir se colocar no lugar para algumas coisas. E eu acho que essa história que você constrói, acaba que as pessoas se veem. E talvez essa história é a inspiração para quem hoje está começando o seu primeiro emprego, né? Exatamente. E que talvez tenha sido decisiva para você também construir tudo que você construiu, porque a gente ainda tem um desafio no mundo do RH, que é o RH que fica dentro da sala, sentadinho, e que não sabe a dor da loja, não sabe o que é o calor, né? Porque vai estar lá no ar-condicionado, quietinho, e o fato de ter vindo da onde é a base da estrutura do negócio faz diferença para você pensar as soluções que você traz hoje para dentro de casa. Sim. Eu vejo assim que, obviamente, não tem receita de bolo, né? Eu conheço excelentes profissionais que nunca tiveram lá na ponta, mas que fazem um bom trabalho. Mas que se saem da sala conseguem fazer um bom trabalho. Porque eu ainda tenho a crença de que sentado na sala não vão conseguir. Não vão. Mas pode até não ter vindo, mas vai ter que ir lá. Em algum momento você tem que ir. Mas eu confesso que o fato de eu ter vindo, né, da ponta, ter vindo da loja, traz uma legitimidade, né? Quando você está frente a gerentes, frente aos líderes, falando de liderança, falando, né, os exemplos que você usa, né? E o fato de você ter vindo de lá dão uma legitimidade, sim, para o que a gente fala. Isso não tem dúvida. E ajuda muito a gente, porque a gente também não fala qualquer bobagem, né? Você não vai falar uma coisa pro líder que é coraçõezinhos e azuis, e né, lindo no livro, mas que na prática e que ele sabe que lá na prática não funciona. Então, quando você vai falar, você diz, gente, eu vim de lá, eu sei o que tô falando, é possível, né? Então, e até ajuda também na hora de entender os desafios que essas pessoas têm.
Porque eu consigo voltar, por exemplo, quando eu estou frente a um líder, por exemplo, que tem uma determinada dificuldade de perfil, de entendimento de alguma política e tal, eu consigo também lembrar de qual era a cabeça que eu tinha lá atrás, quando eu estava no lugar dele. Que era o nível de consciência que você tinha naquele momento, que talvez seja o mesmo dele nesse momento. Né? E aí, na hora de conversar com esse líder, na hora de tratar essa questão, eu consigo também voltar e fazer esse caminho de volta e mostrar para ele, de repente, quais os exemplos que vão fazer com que ele repense, né, alguns comportamentos, etc e tal. Assim. E a Fabiana do futuro? Então, a Fabiana está em construção, né? Mas assim, Kátia, a Fabiana do futuro acho que é uma Fabiana muito mais leve, né? Eu falo que a gente, como eu falo, a gente nunca tá pronto, né? Então, eu confesso pra você que nos últimos 2 anos eu passei por transformações ainda mais drásticas do que as que eu já tinha passado antes, né? Que estão me fazendo muito bem, estão fazendo muito bem para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que convivem comigo, acho que isso é importante. Então, a Fabiana do futuro é uma Fabiana mais leve, com certeza, né? Cada vez mais leve. E uma Fabiana que tem um olhar pro trabalho, pro humano ainda mais apurado, eu diria, né? Então, assim, pro futuro, eu quero estar em locais onde eu possa ajudar as pessoas com essa experiência que eu adquiri. Eu gostaria muito de poder ajudar mais pessoas como eu, né? Mulheres que têm poucas oportunidades a construírem um caminho. Acho que isso é uma coisa que eu quero poder fazer no futuro, compartilhar, né, esse conhecimento, essas experiências e contribuir para as empresas da forma que eu contribuo hoje para a organização que eu trabalho, né, mas nesse momento estou muito feliz onde eu estou fazendo, eu faço uma coisa que eu gosto muito, vocês sabem disso, né, principalmente depois que eu consegui ampliar um pouco a minha área de atuação, né, de 2018 para cá, além do RH, DP, SESMIT, enfim, que são as áreas que eu sempre atuei, eu ampliei um pouquinho a minha área de atuação, então, trabalhando com gestão de resultados, tem uma frente de inovação e melhoria, né, tem uma frente de jurídico, então são coisas que eu gosto, né, então, de 2018 para cá, eu falo que é como se tivesse outro emprego, aí veio a diretoria, outro emprego. Então, assim, eu tô feliz com essas coisas novas que eu tenho feito, assim, tenho descobrido muita coisa legal, né? Eu vi que vocês tiveram um bate-papo também com a Júlia, né? Ah, Ju, Caiado. Que é uma coisa que eu gosto bastante, eu tenho aí ensaiado bastante nessa linha aí de inovação e melhoria, então... Isso que mantém a gente ativa, né? Eu acho Exato. que assim, acho que você tá falando aí, voltando aqui pra prática, não deixe nunca de olhar pro futuro, né? Não é você ficar com a cabeça lá, mas assim, quem eu quero ser amanhã, né? Eu acho que você está conhecendo coisas novas, pessoas novas, te energiza, né? Muito. Traz uma energia boa, né? Muito. E essa história de poder ajudar outras mulheres, assim, é uma coisa que cola na gente, que a gente quer cada vez mais. Já estava aqui pensando no cada negócio vez mais, né? E teve uma coisa que você comentou, que eu acho que assim, a gente está chegando pro finalzinho aqui para encerrar, mulheres, né? Eu tenho a sensação de que eu não sei, tá? E aí acho que você pode trazer o fato de você ter tido oportunidades sempre próximas dos executivos do grupo, né? Mesmo quando você estava lá como operadora de caixa, e ter lidado com homens que eu conheço, todos eles que você falou eu conheço, respeitosos, mas assim, o delicado que eu falo assim, sabendo lidar com a mulher e tudo mais. Eu acho que isso proporcionou uma leveza, né? Porque assim, quando você lida num ambiente hostil, né, a maioria dos casos você está sendo um ponto fora da curva. A maioria das mulheres que passam, crescem ou não crescem, mas as suas experiências profissionais sempre tem uma história muito ruim para lidar com homens chefes ou com pares homens, né? E você foi diferente. Sim. Eu falo que, é o que eu falo, né? Deus é bom pra gente. E obviamente, tive minhas lutas, meus desafios, mas algumas coisas realmente foram muito boas, né? Tô numa empresa onde o respeito impera, né? Então, assim, uma empresa que, até pela característica dos dirigentes, de estarem se atualizando, uma empresa que conseguiu ir também se atualizando, né? Então, uma empresa muito aberta, com muito respeito, né? Eu falo sem medo de errar que a gente deve ser uma das redes de supermercados com a maior diversidade hoje. Né? Então, assim, isso foi muito positivo. Lógico que eu passei situações, né, como qualquer outra
mulher, né? Mas assim, também sempre consegui lidar muito bem com essas coisas, né? Então, sempre foi muito tranquilo. Mas realmente sempre foi um ambiente de muito respeito, né? E que a cada dia isso cresce, né? Então, assim, hoje, você olha para nossa organização lá hoje, tem algumas coisas que são muito tem muitas mulheres na gestão, né? Vocês sabem disso. Gerentes de loja, em todas as funções. E de forma muito natural as coisas têm acontecido. Eu brinco com o Eliomar. O Eliomar é diretor de infraestrutura, né? Então, as áreas de manutenção e obras estão na área dele. Então, assim, são áreas que, em geral, são muito masculinas, né? Então, assim, nós temos 5 gerentes hoje nessas áreas. 2 de manutenção, 3 de manutenção e 2 de obras. Só tem um homem. Ah, que legal. Todas as outras. 2 gerentes de manutenção, 2 gerentes de obras. Ah, que né? top. Então, mas de forma muito natural. Não é cota, não é nada disso. É de forma muito natural. Eu acho que é uma empresa que olha pra gente, independente de gênero. Porque quando você conversar e entender que gente é gente, gênero não vai ser uma questão que vai precisar ser posta na mesa. Então, como isso não é uma barreira, elas chegam com muita naturalidade, né? Em alguns cargos que, em geral, né? A nossa gerente de projetos é uma mulher. Então, assim, é bem legal de ver, assim, que lá hoje a gente tem uma representatividade interessante de forma muito natural. A gente não tem lá cota, nada disso, não tem nenhuma bandeira, não é isso. É que hoje, por exemplo, Fabiana, qual é a sua linha de trabalho na linha de diversidade e inclusão? O nosso valor, humildade e respeito. Então, se você respeita a pessoa do jeito que ela é, se você respeita a pessoa com as escolhas que ela fez, e olha pro perfil profissional dela e para a entrega dela, independentemente de qualquer coisa, de forma muito natural, não precisa ter cota para nada, né? Legal. Fabiana, e aí? O que você quer mandar de recado, assim? Olha ali e fala assim, quem tá te vendo? O que você quer deixar de um recado da Fabiana? Não, legal. Acho que com base, assim, no bate-papo que a gente teve, né, levando em consideração a linha da nossa conversa aqui, o recado que eu deixo é para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão começando agora, né, querendo construir uma carreira, enfim, do meu aprendizado, o que eu tiro invista em você, em primeiro lugar, para ser um profissional, uma pessoa melhor e feliz, né, com o que você faz, e com muito respeito com as pessoas, que aí acho que as coisas vêm também, né, vão acontecendo. Mas o principal é que é possível, né, independentemente de onde você venha, é possível construir, né, uma carreira, uma história. Acho que você falou uma frase agora que acho que daria um outro podcast. Invista em você, não espere que ninguém invista, né? Porque as pessoas estão terceirizando esse investimento, desenvolvimento para o outro, para a empresa, para o líder dele, ele mesmo, e puxar isso para ele, né? E eu ia puxar deixa com a questão que você falou, e eu acho que para mim, do encontro contigo, fica assim, que tal um convite a quem hoje às vezes acha que tão desafiador ficar numa mesma empresa, um convite a se reencontrar com a empresa que você está, com você mesmo primeiro e com a mesma empresa, porque às vezes não é necessariamente num outro lugar que você vai encontrar suas respostas, a principal resposta é dentro de você. Exatamente. E é essa resposta que vai te motivar a pedir de novo em casamento a sua mesma empresa, Exatamente. Sabe? A reencontrar e construir uma nova história, construir uma nova lugar, fazer essa empresa ser todas as nuances, mudando o jeito de namorar, mas com o mesmo namorado. Que não namorar a mesma empresa. E hoje em dia, onde ao mesmo tempo se briga tanto pelas questões de desemprego e de trabalho, né? Que tal você também transformou a empresa que você está? Porque você teve paciência, você teve aquelas questões básicas de um relacionamento sustentável. Respeito, resiliência, aceitou que desafios, que nem sempre as coisas iam ser mar de cruzeiro, que iam ter uns sacolejadas no meio do caminho, mas que você se escolheu outros dias a mesma empresa, né? E eu ainda tenho um desafio, você é muito mais evoluída, eu ainda tenho a sensação de que independente, a gente pode ter muitas carreiras, mas eu ainda tenho a sensação de que você poder, independente de quantas empresas ou carreiras, você poder olhar e dizer que você construiu uma história
Sim. E história demanda tempo, porque história não é fotografia. Sim. Né? Então, acho que assim, eu acho que tem um aprendizado e é transformação do ser humano, porque o trabalho faz isso. Sim. E o que a Kátia falou, investir na gente, porque assim, Jaciara e Kátia, vocês trabalham também com muita gente, sei que vocês conhecem muitas pessoas e vão identificar alguém com o que eu vou dizer agora, né? As pessoas têm muita tendência de colocar o problema no ambiente e no outro, Exato. né? Então, assim, o meu grande aprendizado, eu acho que para conseguir, porque eu tive momentos difíceis na empresa que eu trabalho, lógico que eu tive, né? Mas eu acho que o que me ajudou aí é porque você tem que também ir mudando e se adaptando, né? Eu tive um gestor que, não vou dizer o nome dele para ele não lembrar aí da situação, mas ele trouxe um grande aprendizado para mim, no momento em que eu estava extremamente aborrecida, né, com uma situação. Ele trouxe um grande aprendizado para mim, algo que eu trago para mim até hoje. Ele falou, Fabiana, a gente tem que ter cuidado para não se achar melhor do que o que a gente realmente é. Você Saber seu valor real. Ele falou isso pra mim, você é boa. Nem menos nem mais, né? Você é boa, tem muito potencial, mas cuidado para não achar que você é melhor do que você é de fato. Porque quando você se acha muito bom para as pessoas ou para o ambiente, você fecha as portas de autodesenvolvimento. E aí você não trabalha naquilo que eventualmente você poderia ser melhor. Né? Então, acho que tudo que é o extremo, né? Quando você se acha bom demais, ou quando você se acha ruim demais também, né? Exatamente. Ter autoconsciência do próprio valor faz... Exatamente. Não, assim, a gente tem valor, né? A gente tem que estar em lugares... Porque eu também entendo que tem pessoas por aí que estão em locais que não deveriam estar. Ah, sem dúvida. Né? Então, mas eu tô falando do meu exemplo que estava num lugar, Sem dúvida. né, de oportunidade. E às vezes um feedback né, desse faz a gente também botar o pé no chão, né? Faz. Então, me ajudou a quando eu ouço, né, a partir daí, a ouvir, quando você ouve uma crítica, porque às vezes elas vêm como crítica mesmo, né, ou um feedback, olhar com muito carinho para aquilo e verificar se não faz sentido e realmente se não tem alguma coisa ali para se ajustar. E o né? que aquilo pode te fazer para te fortalecer. Para te fortalecer, exatamente. Pois é. Então, resumindo, né? Conheça primeiro, sabe o que quer, seja determinado e ocupe seu espaço, porque ninguém vai dar esse espaço para você. E é possível, né? Eu acho que não tem caminho fácil, mas que tem caminho que você chega quando você sabe para onde você quer ir, né? Exatamente. E que até porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, enquanto você não regar a sua, para a sua também ser, né? É verdade. É aquela história, né, de sonhar, mas também fazer o plano para que aquilo se torne de fato um objetivo, né, e você consiga chegar onde você quer. Acho que isso que é importante. Perfeito. Fabiana, muito obrigado. A gente vai ter outro. Eu acho que tem, né? A gente vai ter que ficar gravando. Eu acho que esse podcast, na real, gente, nunca mais vai acabar. Caverna do Dragão. Vai virar Caverna do Dragão. Eu acho que eu tô me vendo aqui com 70 anos fazendo podcast. Ai, misericórdia. Beijo no coração pra todo mundo. Bye, bye. Beijo, pessoal. Obrigada, meninas. Obrigada.